As intensas chuvas no Rio Grande do Sul nos fazem um convite a olharmos para a geografia e a geopolítica ambiental brasileira. Nós iremos tentar compreender no vídeo de hoje por que está chovendo muito no Rio Grande do Sul e, claro, qual que é o impacto que este grande volume de chuva traz para aquele estado e o quanto, muitas vezes, todo o debate ambientalista no Brasil olha muito para a Amazônia a fim de lacrações sobre o meio ambiente, assim por diante. Entretanto, realidade geográfica e infraestrutura que suporte problemas ambientais, o Brasil carece muito, infelizmente. É sobre as chuvas no Rio Grande do Sul que nós iremos falar no vídeo de hoje, sua geografia e geopolítica, mas antes, aqueles recados importantes aqui do canal. Vou pedir a você que divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geografia, geopolítica, enfim, e se inscreva no nosso canal também e venha debater com a gente geopolítica no mais alto nível. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geografia, geopolítica e hoje falando sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e vamos entender o que aconteceu para chover tanto no estado sul-rio-grandense do Brasil. Aí nós temos fotografias, conforme observamos na imagem, mas antes de avançarmos ainda, um outro recado. Eu vou pedir a você, caso queira entender mais sobre geopolítica, dê uma olhada no nosso e-book. O link para baixar o nosso material está na descrição do nosso vídeo e você digita o seu nome e seu e-mail e tem acesso a um material de alta qualidade para estudar sobre geopolítica do meio ambiente, Guerra Fria, Estados Unidos, China e assim por diante. Dê uma olhada. Então nós temos aí as fotos que são alarmantes a respeito das regiões alagadas no Rio Grande do Sul. Temos aqui uma ponte que foi levada pelo riacho, não é? Rio afora, processo de erosão significativo nesta foto nos é evidenciado e claro, aqui as chuvas no Rio Grande do Sul, de modo que as cidades ficaram submersas, conforme nós podemos observar aí nesta imagem. A geografia do estado do Rio Grande do Sul, por que tais chuvas, impactos e sua geopolítica, vamos falar neste nosso vídeo. Pessoal, então observando aí a geografia do estado rio-grandense, sul-rio-grandense e tal, está no Brasil meridional, ou seja, no extremo sul do país, numa zona climática compreendida como zona temperada. E uma característica importante da zona temperada é apresentar estações do ano bem definidas, isso em média, não é? Relevo e hidrografia, vamos tentar compreender a sua importância, em especial a hidrografia, e claro, falaremos sobre o clima subtropical para compreendermos o que está acontecendo naquele estado. Então observem aí, nós temos o Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul do nosso país, na fronteira com a Argentina e também com o Uruguai, e banhada a leste pelo Oceano Atlântico, de modo que esse estado recebe uma grande umidade oriunda do Atlântico Sul, em especial nos meses de outono e de inverno. Vamos acompanhar nas próximas imagens a hidrografia. Nós temos um estado muito volumoso em termos de bacias hidrográficas, nós temos duas importantes bacias hidrográficas nesta região, né, do Rio Grande do Sul. É o caso da bacia hidrográfica, a macrobacia do Rio Uruguai, que nasce a partir da confluência do Rio Canoas e Rio Pelotas, e temos também aqui importante um conjunto de outras bacias hidrográficas perfazendo a bacia hidrográfica sul-atlântica brasileira, cujo rio principal é o Rio Jacuí. Esse Rio Jacuí que vai desaguar lá na região aqui, ó, metropolitana de Porto Alegre, tudo bom? Então, é um estado que apresenta uma grande diversidade de rios caudalosos, inclusive uma bacia hidrográfica importante, é o caso da bacia do Rio Uruguai. Porém, vamos observar de maneira mais detalhada quais são os rios que estão sofrendo aí com cheias e extravasando a sua vazão e alagando espaços agrícolas e urbanos. Observando aí, nesta região, os vales do rio Taquari, na região nordeste do estado, onde nós temos a situação muito crítica em decorrência do transbordamento do rio Taquari, que é um importante afluente do rio Jacuí. Além do mais, o Rio das Antas, é nesse rio que nós temos a barragem sendo rompida. Temos ainda em Santa Maria também, na região mais ao sul do estado, que é um importante afluente ali para o Rio Uruguai e, por fim, o próprio Rio Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, no extremo leste do estado aqui, às margens da Lagoa dos Patos, enfim. Então nós temos em diversas bacias hidrográficas, mas sobretudo na região nordeste do estado, uma situação mais tensa, uma situação mais crítica envolvendo a cheia dos rios, ok? Então,
o mapeamento de um estado com grande bacia hidrográfica, volumosa, e a região onde ocorre principal problema nos últimos dias, a hidrovia, no caso a bacia hidrográfica do Taquari, do Rio das Antas, no sul Santa Maria e, claro, a região do Rio Jacuí e Rio Guaíba na região metropolitana de Porto Alegre. São regiões que estão muito afetadas em decorrência do grande volume de chuva no estado. Aqui nós temos o Rio das Antas e ali a represa, não é, a barragem 14 de julho, que foi parcialmente comprometida, conforme nós vimos, inclusive, nas redes sociais, a prefeita, não é, falando a respeito. Depois nós vimos o governador do Rio Grande do Sul e também um encontro com o atual presidente do Brasil para discutir mecanismos para minimizar os impactos, onde 10 mil pessoas já estão desalojadas no Rio Grande do Sul. Por que acontece essas chuvas? Vamos entender logo na sequência, mas ainda observando aqui no Rio Taquari, nós temos uma balsa que caminhou o rio abaixo, ok? E eventualmente se chocou numa ponte e virou, certo? Numa cena bastante impressionante, chegando da região do Rio Grande do Sul. E o principal ponto de alerta em relação a estes acontecimentos ocorre nesta região aqui, ó, do Nordeste. Um deles é o Rio das Antas, conforme nós falávamos, o próprio Rio Pardo também e o Rio Taquari. Em boa medida, todos esses rios desaguam no Rio Jacuí, que vai, certo, chegar na região de Porto Alegre. Então, há um problema muito grande à medida que na bacia hidrográfica, no rio, nós chegamos mais próximos da foz, ok? Onde o rio termina, digamos assim. Então, o volume de água esperado para chegar na região metropolitana de Porto Alegre é muito alto e, consequentemente, coloca o estado em alerta máximo e, claro, precisando de ajuda de todas as instituições do Brasil que puderem mandar ajuda para este estado, enfim. Certo? Então aqui um estado com rios caudalosos, rios perenes, ok? Que correm o ano todo e, claro, um estado muito chuvoso, inclusive, né? Nesta região do Brasil nós temos o clima subtropical, né? O clima subtropical apresenta uma característica muito diferente dos demais climas brasileiros, que é a estação anual. As estações anuais são muito bem definidas. O verão é verão, o inverno é inverno e assim por diante. No clima amazônico não é assim, no clima do Cerrado não é assim e assim por diante. Agora, uma outra característica do clima subtropical importante é que nós temos um estado ou uma região no clima subtropical do Brasil que, em média, é chuvoso ao longo de todo o ano. E há chuvas muito bem distribuídas, de modo que a média da chuva mensal no Rio Grande do Sul é em torno de 100 milímetros. Então, cada mês nós temos ali uma média de chuva de 100 milímetros. Seja nos meses de inverno, nós pegamos ali o caso do Porto Alegre, o climograma de Porto Alegre, nós vemos ali que em maio, junho, ok, final de outono e começo de inverno, nós temos ali a chuva em torno de 120 milímetros. Chove um pouco mais no inverno aqui, no outono e no inverno, por conta da chegada de frente fria, né? Então é comum que no meio do ano seja um pouquinho mais chuvoso em Porto Alegre. Quando nós observamos a média da chuva no subtropical do Brasil é 100 milímetros. E aí quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, no decurso do dia 1 e do dia 2 de maio, nós temos que nestes 2 dias choveu em torno de 500 milímetros. Enquanto que a média para o mês inteiro de maio é de 100 milímetros. Se nós observarmos bem, choveu o equivalente a 5 meses em apenas 72 horas ali no máximo, ok? 48, 72 horas, um volume de chuva bastante considerável no Rio Grande do Sul. E, consequentemente, a vazão dos rios não suporta e, lamentavelmente, nós temos o solo encharcado também nas regiões de encosta e, desgraçadamente, a erosão, processo de deslizamento, desmoronamento também nas regiões das encostas, enfim. Observando ainda um outro climograma, também do Rio Grande do Sul, em Alegrete, nós temos que em maio, no caso de Alegrete, chove em torno de 150 milímetros, certo? É um pouco mais chuvoso, entretanto, nós estamos dentro de uma média, certo? 115, 120, 100 milímetros aí no mês de maio. E aí o que acontece é que em poucos dias choveu 500 milímetros, tudo bem? Então o que está acontecendo para chover tanto? Olhando ainda Santa Maria, em Santa Maria nós vemos ali que no mês de maio chove em torno de 100, né? 128, 130 milímetros ao longo desse mês, ok? Para médias históricas em torno, né, no decurso ali entre 1961 e 1990, tudo bem? E o que é importante nós observarmos, se nós voltarmos em todos esses climogramas, nós vemos que a chuva, ela é
aí a barra representada, não é? Nós vemos, claro, que as chuvas são muito bem distribuídas ao longo de todo o ano, de modo que em torno de 100 milímetros chove todos os meses aí, cada mês, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, etc., nós vemos chovendo em torno de 100 milímetros, não é? Então, dificilmente chove muito mais que 100 ou muito menos. E nós vemos este mesmo cenário, além de Porto Alegre, nós vemos também em Alegrete, nós vemos também em Santa Maria. Se nós pegarmos o climograma de Lajeado, de Esteio, de Santa Maria, não é? A região lá da barragem de 14 de julho, na região do Rio Taquari, certo? São Bento, né? Gonçalves, nós vamos ver os climogramas parecidos com esses, certo? De chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano e, em média, 100 milímetros mensal. De modo que anualmente chove em torno de 1.200 milímetros a 1.500. Ou seja, choveu em poucos dias no Rio Grande do Sul, o equivalente à metade do que chove o ano inteiro, certo? Um volume de chuva bastante considerável e aí, portanto, a infraestrutura não dá vazão, não consegue suportar esse grande volume de chuva conforme, infelizmente, nós estamos assistindo. Comparando com o Sudeste, aqui está parte da resposta. Nós temos que o mês de abril, no Sudeste, chove em torno de 70, 80 milímetros, certo? Então, nós temos aí que a média para chuvas no clima do Sudeste é de 80 milímetros no caso do mês de abril. Para o mês de maio, em torno de 70 milímetros, né? Então, é menos chuvoso aqui no meio do ano, quando olhamos para o Sudeste. Quando olhamos para o Sul, o meio do ano, vocês observem, junho, julho, agosto, setembro, nós temos aí, no caso de setembro, um mês mais chuvoso, no caso de julho, um mês mais chuvoso, justamente porque nesses meses é quando nós temos a chegada das frentes frias, né? A frente fria nos ciclones extratropicais, ok? Centros de baixa pressão atmosférica entram no território do Rio Grande do Sul, certo? E aí, evidentemente, nós temos o maior volume de chuva no Rio Grande do Sul. Só que essa frente fria, ela tende a adentrar para o interior do estado brasileiro, certo? Porém, não tem acontecido isso. As chuvas têm chegado ao Rio Grande do Sul e têm ficado estacionadas ali, certo? Grosseiramente falando. Quando nós olhamos para São Paulo, aqui para concluir esse tópico, nós vemos que no mês de abril, na cidade de São Paulo, foram 24 milímetros de média na cidade, isso a cidade de São Paulo, ok? Que é um pouco o retrato aí do Sudeste brasileiro, certo? Que reflete apenas 37% dos 63% esperados para o mês de abril. Isso aqui é a cidade de São Paulo, ok? Não é a média do Sudeste. Mas o que nós temos, concluindo com este dado aqui, é menor volume de chuva no Sudeste e um enorme maior volume de chuva na região sul do Brasil. E isso tem uma explicação em um fenômeno ligado ao Oceano Pacífico. É o fenômeno que nós compreendemos como o El Niño. Então nós temos o fenômeno do El Niño que, como característica do El Niño, é mais chuvoso no sul do Brasil e no Sudeste, certo? É mais chuvoso no sul do Brasil e no Sudeste, à medida que nós temos o El Niño se desenvolvendo, que é o aquecimento anormal da região do Pacífico Equatorial. Agora, no Sudeste brasileiro, nós temos que há maior volume de chuva com El Niño, porém não tem acontecido isso. Quando nós olhamos essa imagem de satélite, eu faço questão de aumentar para que nós observemos, esta imagem de satélite foi tirada no dia 30 de abril, certo? No dia 30 de abril, nós temos então um imenso alerta para a região sul do Brasil. No caso, a gente observa uma grande nebulosidade aqui, ó, sobre o Uruguai e sobre o Rio Grande do Sul. Nós temos uma chegada aqui de massas de ar com muita umidade e certamente trazendo muita chuva para esta região. Só que ao mesmo tempo nós temos pouquíssima nebulosidade aqui, ó, certo? Nesta região central do Brasil, que inclui o Sudeste. O que nos explica uma onda de calor bastante significativa nesta região do Sudeste do Brasil. Você tem uma onda de calor, portanto você tem nesta localidade um centro de alta pressão atmosférica. Esse centro de alta pressão atmosférica sobre o Sudeste brasileiro não permite, né, grosseiramente falando, que a frente fria avance em direção ao Brasil, né? Então a imagem de satélite nos mostra um pouco isso, certo? Que é um centro de alta pressão atmosférica na região aqui, ó, centro de alta pressão atmosférica, que de certa maneira dispersa o ar
contrário ao Rio Grande do Sul. E, eventualmente, esses centros de baixa pressão atmosférica que entraria para o sul e depois sudeste do Brasil, chegando até o litoral do Rio Grande do Norte, uma vez que nós estamos no outono, isso é comum de acontecer, não acontece. Então, grosseiramente falando, nós podemos dizer que existe uma barreira importante, uma barreira climática na região, né, centro-sul do Brasil, sudeste, São Paulo, Minas, Mato Grosso, enfim, altas temperaturas, uma onda de calor que não tem permitido com que avance, portanto, a frente fria em direção às demais regiões do Brasil, e aí, consequentemente, tem mais chuva por conta do El Niño. O aquecimento do El Niño intensifica os ventos alísios, ok? O aquecimento do Pacífico intensifica os ventos do trópico em direção à linha do Equador, chovendo mais no sul do Brasil, mas como essa chuva não tem chegado para o sudeste e o centro-oeste brasileiro, ela se concentra no Rio Grande do Sul, e o próximo estado em alerta é Santa Catarina, que essa chuva pode chegar com muita força aí também nesse nosso estado da região sul do país. Conforme dá para nós percebermos, existe uma enorme complexidade aqui que nos explica por que tem chovido muito no Rio Grande do Sul e, lamentavelmente, nós não temos uma infraestrutura, uma urgência, uma adequação maior para as respostas necessárias diante da população sofrendo diante de um volume de chuva tão grande. Nós temos o governador do Rio Grande do Sul conversando com o presidente do Brasil há 2 dias a respeito da chuva, e não há uma mobilização mais efetiva e rápida para contenção, certo, de eventuais danos que possam acontecer decorrente do grande volume de chuva. Ao mesmo tempo, existe um grande esforço da sociedade civil se mobilizando, mandando apoio de certa maneira, empresários do Brasil se locomovendo, ou mesmo até a Força Aérea, certo, participando de maneira mais intensa aí para tentar conter e minimizar os danos. Porém, o que nós assistimos num todo é uma carência de infraestrutura no Brasil, e de uma ação mais rápida por parte dos agentes públicos nacionais. E o povo, infelizmente, sofrendo as consequências. Se você quer aprender geopolítica e entender muito mais a respeito de toda a geografia e do que acontece no mundo, eu convido você a participar do nosso Território Geopolítico, uma comunidade específica que trata de assuntos de geografia, geopolítica, história recente. Certamente você aprenderia tudo sobre o Brasil. Dê uma olhada no nosso link na descrição do nosso vídeo e venha fazer parte do nosso território. Bons estudos e, conforme sempre digo aos alunos, respeitem a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.